Oi, muito boa noite para você. Agora são 7h10 e quando a gente acha que a criatividade dos traficantes já esgotou, percebemos o engano. Em Jataí, a polícia descobriu mais um transporte inusitado de droga. Desta vez estava onde, hein, Bruno Dourado? Boa noite para você. Rosane, acredite se quiser, dentro de um compressor de ar. Boa noite para você, boa noite a todos. Nós falamos ao vivo da BR-364, aqui em frente ao posto da Polícia Rodoviária Federal em Jataí, para falar desse caso que, no mínimo, é inusitado, né? Que aconteceu na BR-158, entre Jataí e Perolândia, aqui na região sudoeste do estado. Foi durante uma fiscalização rotineira que a polícia parou essa caminhonete, pediu os documentos, os ocupantes ficaram nervosos, a polícia desconfiada, né? Foi dar uma olhada ali nessa caminhonete para ver o que tinha dentro desse veículo. Não deu outra, Rosane. Eles encontraram cerca de 116 quilos de maconha. As 3 pessoas que estavam dentro desse veículo foram presas. Em outro caso, também, no mínimo, curioso, estranho, aconteceu ontem à noite aqui em Jataí. A Polícia Militar prendeu 2 homens suspeitos de tráfico de drogas. Eles estavam transportando, veja só, cerca de 7 quilos de maconha dentro de uma lata de tinta, viu? E um outro caso que chamou a atenção também essa semana, que nós mostramos inclusive na segunda-feira, aqui no Jornal Anhanguera, segunda edição, é que a Polícia Militar apreendeu cerca de 300 quilos de maconha dentro de 2 caixões aqui em Jataí e um carro funerário, viu? Por aí a gente já vê que são situações curiosas, a gente continua acompanhando. Volto com você. Inacreditável, né, Bruno? Obrigada pelas informações. 10 pessoas foram presas suspeitas de envolvimento em roubo de cargas. Um dos mandados de prisão foi cumprido no sul do estado e é para lá que a gente vai conversar com Jonathan Moreira, direto de Itumbiara. Boa noite, Jonathan. Boa noite, Rosane, para você e para todos. A operação de grão em grão durou aproximadamente 7 meses e foi desenvolvida pela Polícia Civil aqui de Goiás, Polícia Civil de Minas Gerais, em parceria com a PRF, que é a Polícia Rodoviária Federal. Essa quadrilha era especialista em roubo de carga de grãos, sobretudo de soja, mas também atuavam roubando ferro, aço e também produtos de higiene pessoal. O motorista que era contratado para dirigir esse caminhão, ao invés de levar a carga lá para o destino, ele levava a carga para um galpão e depois procurava a polícia para fazer um boletim de ocorrência alegando ter sido vítima de um roubo. Mas, na verdade, a carga estava lá, pronta para ser comercializada. 10 pessoas presas, 9 no Triângulo Mineiro e 1 em Bom Jesus, cidade que fica aqui pertinho de Itumbiara. 12 veículos apreendidos, 4 deles eram roubados e também 2 armas de fogo foram encontradas com esse grupo responsável por crimes como roubo de carga, furto e também estelionato. Um prejuízo de 15 milhões de reais, Rosane. Tá certo, obrigada, Jonathan. Agora presta atenção nesse golpe. Criminosos se passavam por atendentes de banco para conseguir dados pessoais e acesso ao cartão de crédito das vítimas, principalmente os idosos, viu? 3 pessoas envolvidas no esquema foram presas em Goiânia. Pelo telefone, o golpista se passava por um atendente de banco. Indagava essa vítima se ela tinha feito uma compra normalmente de valor alto, sabendo que a vítima não fez. E quando ela respondia negativamente, ela afirmava que o cartão dela provavelmente estava clonado, pedia que a vítima ligasse no telefone do verso do cartão. Ela fazia isso, porém ele segurava a linha. Então a vítima não percebia que ela desligou o telefone, mas ele não. Quando ela puxava o telefone de volta, ainda estava na linha dele. Ele tem uma central, essa central simula a agência bancária falando, a central de relacionamentos, pede os dados dela, dados do cartão, os dados de código de segurança e inclusive a senha. Ela, acreditando estar falando com alguém do banco, fornecia todos esses elementos para ele. Os cartões eram entregues pelas vítimas para motoboys, que muitas vezes não sabiam do esquema. Já com os cartões em mãos, os bandidos gastavam o dinheiro das vítimas e chegavam a fazer compras em lojas falsas criadas por eles mesmos, só para que esse valor caísse na conta dos criminosos. Segundo a Polícia Civil, desde que a investigação começou em novembro do ano passado, foram registradas 60 ocorrências desse golpe em Goiânia e na região metropolitana. O dinheiro roubado era usado para comprar bebidas e outros produtos que eram revendidos pelos criminosos. Até uma caminhonete e um jet ski foram encontrados pela polícia. Esta semana, 3 pessoas foram presas, 2 homens e uma mulher. A polícia segue investigando.
Já está disponível a terceira parcela para quem tem direito ao auxílio emergencial do governo federal. Mas tem gente que, mesmo com direito ao benefício, não recebeu ainda as parcelas anteriores. É que foram vítimas de golpistas. A Antônia recebeu a primeira parcela do auxílio emergencial normalmente, mas no segundo mês veio o susto. Quando ela tentou fazer o saque, descobriu na Agência Econômica do Valparaíso que o benefício de R$ 1.200 não estava mais na conta. A gente não sabe nem para onde que foi esse dinheiro, só sabe que foi pago 2 boletos, então é difícil. Principalmente na situação que a gente está vivendo, né? E quando foi à delegacia fazer o boletim de ocorrência, o susto foi ainda maior. Ela encontrou outras pessoas registrando o mesmo problema com auxílio emergencial. A Antônia veio mais uma vez aqui na agência da Caixa Econômica do Valparaíso, agora para entregar o boletim de ocorrência. Segundo ela, a agência recebeu o documento, fez toda a parte burocrática, mas não resolveu se vai ou não depositar de novo a segunda parcela do benefício na conta dela. Tentar resolver, né? Só que aí a gente nem sabe quando é que vai receber esse dinheiro. Eu ia pagar o aluguel da minha loja, né? E o restante fazer compra para casa. Aí eu espero que eles façam justiça, né? E que devolvam o que é da gente por justiça, né? Olha, a Caixa Econômica Federal diz que atua de forma conjunta com os órgãos de segurança pública para diminuir riscos de fraudes e garantir um nível adequado de segurança no pagamento do auxílio emergencial. E que sempre que detecta suspeita de crime, a Polícia Federal é acionada para investigar. Caso aconteça uma situação igual a da Antônia, o beneficiário pode denunciar em qualquer agência da Caixa. Se comprovar o saque fraudulento, o beneficiário será ressarcido. Mais 9 mortes por Covid-19 foram registradas de ontem para hoje em Goiás. Então, somando aqui no telão, olha, 255 mortes em Goiás, mais de 12.500 casos já confirmados, mais de 38 mil casos suspeitos e 20.685 casos já foram descartados. Em Rio Verde, tem mais de 4.000 casos suspeitos de Covid-19. Para conseguir atender a população da cidade, a Prefeitura está contratando profissionais de saúde, né, Arildo Palermo? Boa noite para você. Exatamente, Rosane. Boa noite a você e a todos que nos acompanham. A população de Rio Verde está assustada com esse número que não para de crescer diariamente. Ontem nós falamos aqui no Jornal Anhanguera, segunda edição, que o número era de 2.571 casos confirmados. Agora acabou de sair a atualização nova da Prefeitura, são 3.813 casos confirmados na cidade. Muito desse aumento é por conta da testagem em massa realizada por pelo menos 7 grandes empresas em todos os seus funcionários aqui na cidade. Mas claro que o número que mais preocupa sempre é o de mortes, que aumentou 25% entre essas atualizações. Ontem era 12, hoje chegou a 15. E só entre essas atualizações, mais 3 pessoas entraram para essa estatística. Uma mulher de 78 anos, um homem de 46 anos e uma jovem de 19 anos que morreu hoje em decorrência aí da Covid-19. Outra coisa curiosa, Rosane, é que Rio Verde tem só 15% da população de Goiânia e o número de casos não é muito diferente. E a Prefeitura, então, anunciou a contratação de mais 80 funcionários para ajudar aí no combate à pandemia. Com você no estúdio, a gente segue acompanhando as atualizações. Medidas necessárias, né, Arildo? Obrigada pela participação. Olha, algumas cidades do entorno começaram a fazer hoje os testes rápidos da Covid-19. O repórter Danilo Moreira está ao vivo em Lusiânia e tem mais informações para a gente. Boa noite. Oi, Rosane, boa noite a você, boa noite para todo mundo que acompanha o J2. Exatamente, esses testes eles fazem parte de um compromisso entre o estado aqui de Goiás e também o Distrito Federal para reduzir o número de casos da Covid-19 aqui na região do entorno. As prefeituras de Novo Gama, Planaltina de Goiás, Cidade Ocidental e Valparaíso receberam esses testes e também treinamentos por parte do governo do Distrito Federal. Em Valparaíso, esses testes começaram a ser aplicados hoje.
Mas funciona da seguinte forma: a pessoa precisa primeiro ir ao médico, lá no médico ela pega o encaminhamento e logo depois, então, faz esse teste. Quem dá mais detalhes para a gente é a diretora de Saúde e Vigilância de Valparaíso. Vamos ver. O teste precisa de ter critério e indicação médica. Então, a pessoa que precisa fazer o teste tem que ir à unidade de saúde de atenção básica mais próxima da sua residência. O médico vai fazer uma avaliação da necessidade e vai emitir o pedido para ele se ele tiver critérios para a realização do teste. Em um último levantamento realizado aqui na região do entorno, foram confirmados 1.754 casos do novo coronavírus e 61 pessoas morreram por conta da Covid-19. Rosane, eu volto com você. Obrigada, Danilo. Olha, a Caldas Novas vai reabrir os hotéis para os turistas. O decreto anunciado pela Prefeitura da cidade permite que o setor volte a funcionar a partir do dia 1º de julho. Depois de 3 meses sem receber turistas por causa da pandemia do novo coronavírus, o movimento aqui começou a ficar diferente. O setor de turismo se prepara para a reabertura. Como a gente tem uma infraestrutura de saúde que permite o retorno, isso faz com que nos dê bastante segurança nesse momento para retomar as atividades da nossa região. A Prefeitura de Caldas Novas publicou um novo decreto que autoriza o retorno das atividades turísticas no município. A reabertura deve ser gradual e divididas em 2 partes. Já no início de julho vão poder voltar a funcionar hotéis, pousadas e pensões, com ou sem parques aquáticos. Os estabelecimentos também deverão seguir algumas regras de segurança, principalmente na praça de alimentação, e obedecer o limite máximo de 50% de ocupação. Na segunda etapa, a partir de 10 de julho, vão poder reabrir os clubes e parques aquáticos, também com a metade da capacidade e seguindo protocolos estabelecidos em uma norma técnica. São inúmeras obrigações para que a gente possa receber o turista, começar já tratando ele lá no local emissivo e quando chegar aqui a gente receber ele, recepcionar, para que a gente não contribua com a pandemia, mas que a gente possa exercer as nossas atividades turísticas da cidade de forma consciente e responsável. Caldas Novas tem 43 casos de Covid-19, com 3 mortes. A retomada do turismo tem dividido opiniões. Eu sou contra, não sou a favor. O turismo da cidade é o lucro, é o rendimento da cidade. Porém, a cidade está doente, o mundo está doente. Eu acho ótimo o turismo voltar, porque a cidade se move com isso praticamente. Na cidade vizinha, Rio Quente, um resort anunciou o retorno das atividades para 9 de julho. Mesmo sem um decreto que autorize a reabertura. A Prefeitura de Goiânia prometeu divulgar o plano de reabertura gradual do comércio até o fim desta semana. O novo decreto deve incluir a data para as lojas da 44 voltarem a funcionar. Mesmo com o anúncio, empresários e trabalhadores de diferentes segmentos fizeram um protesto em frente à Prefeitura pedindo a flexibilização das atividades. Hoje, Goiânia ultrapassou os 4.000 casos confirmados de Covid-19. Manifestantes se aglomeraram pela manhã e esperavam ser ouvidos pelo prefeito Iris Rezende. Quase todo mundo usando máscara. Foi grande a presença de trabalhadores da região da 44 e do setor de bares e restaurantes. A realidade da região da 44 é a pior possível, né? Mais de 1.600 lojas já foram devolvidas, mais de 20 mil postos de trabalho já deixaram de existir. O faturamento ele caiu 85% desde o começo